igreja, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Nosso ministério tem 1 ano de vida, né? Completamos 1 ano semana passada. E juntos como igreja já estudamos todo o livro de Atos. Olha que maravilha! E hoje vamos começar uma nova sequência de mensagens. Carta de Paulo aos Efésios. Eu espero que essa série de mensagens enriqueça a tua vida. Vamos colocar de pé e vamos iniciar cantando ao Senhor, fazendo uma declaração de amor ao Senhor. Essa é uma das preferidas músicas preferidas minhas. Fala do que Jesus fez na cruz por nós. Cante comigo se você sabe. Ao contemplar-te, meu Jesus, ao me lembrar da dura cruz, ao me enxergar tão pecador, e ver por mim teu grande amor, mas eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, meu amado Senhor. Ao contemplar-te, meu Jesus, ao contemplar-te, meu Jesus, ao me lembrar da dura cruz, ao me enxergar tão pecador, e ver por mim teu grande amor, eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, meu amado Senhor. Mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, meu amado Senhor, meu amado Senhor. Mas no começo, ao contemplar-te, meu Jesus, ao me lembrar da dura cruz, ao me enxergar tão pecador, e ver por mim teu grande amor, eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, mas eu te amo, Senhor. Mas eu te amo, mas eu te amo, meu amado Senhor. Mas eu te amo, Senhor. Mas eu te amo, mas eu te amo, meu amado Senhor, meu amado Senhor. Mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te louvo, meu amado Senhor, meu amado Senhor. A Bíblia diz que nós fomos chamados e criados para o louvor da glória do Senhor. Quero adorar, fui chamado por
ó Deus, estar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo. Senhor. Adorar a Deus, quero te adorar, ó Deus, Estar em tua presença, levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo. Quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome. Te amo, ó Deus, te amo. vivo pra te amar, Vivo pra te amar, ó Deus. Vivo por tua graça. Nasce na minha alma. Derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade. Tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus. Glórias ao teu nome. Eu te amo, ó Deus, te amo. porque te amo, ó Deus. E nós amamos o Senhor, porque Ele é nosso escudo, Ele é nosso libertador, Ele é nossa porção, é nosso escudo, é nosso socorro forte.
és meu escudo, minha força, meu libertador, meu alívio, torre forte, meu socorro, tempo de és meu escudo, minha força, meu libertador, meu alívio, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Mas eu te amo, mas eu te adoro, mas eu te amo, ao contemplar-te, meu Jesus. Receba, Senhor, esses cânticos como uma expressão de um povo que te ama e reconhece, Senhor, a obra purificadora, redentiva, salvífica na cruz do Calvário. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Amém, irmãos. Deus abençoe. Antes de nós convidarmos as crianças aqui à frente, nós vamos mudar um pouco a ordem do nosso culto. Eu quero falar um pouquinho sobre esses alimentos que nós estamos doando lá para Bahamas, né? Muito importante, você que trouxe aqui não sei se o pastor quer fazer um comentário. Se você que trouxe aqui essas doações, nós queremos agradecer a todos vocês. Se você ainda não trouxe a sua doação, pode vir aqui à frente, trazê-la agora. Nós vamos estar orando pela vida daqueles que estão passando por lutas e por dificuldades lá em Bahamas, nesse momento. E nós queremos agradecer a toda a igreja que contribuiu com esses alimentos. Também, nós temos aqui um vídeo. Então a Patrícia quer dar uma palavra. Patrícia, por favor, vem aqui à frente, depois nós oramos. As crianças já podem ficar aqui também. Deixa as crianças ficarem ali, porque elas vão ver o vídeo. Fiquem sentadas ali para vocês poderem ver o vídeo. É curtinho o vídeo. Isso, pode ficar aí. Então nós vamos soltar o vídeo primeiro e depois a Patrícia vai dar uma palavrinha. Pode soltar aí, abaixa a luz, por favor. De los niños, San Fernando de Montecristi, le damos gracias a Papá Dios por esto. Gracias a la Iglesia Bautista en el nombre de Dios. Gracias a todos los pastores que colaboraron con nuestros fines escolares. Amém. Patrícia vai dar uma palavrinha agora.
Boa noite, meus irmãos. É bom as crianças estarem ouvindo, porque há mais ou menos um mês atrás, a gente está passando esse relatório para a igreja, nós, em relação a esse vídeo, né, que as crianças estavam falando, há mais ou menos um mês atrás, nós nos juntamos com o Ministério Hispano. Eles levantaram uma oferta e nós nos juntamos com eles para justamente fazer essas mochilas para as crianças. E eles levaram essas mochilas para a República Dominicana. A nossa igreja, nós levantamos $130, porque eles estavam fazendo $10 cada mochila, e eles levantaram no total 156 mochilas, fizeram 156 mochilas, e nós participamos com 13 mochilas. Então, foi uma bênção. Cortou um pouquinho o início do vídeo, mas as crianças estavam agradecendo. E vamos nos preparar para esse ano a gente fazer muito mais, não só com eles, né, mas a nossa igreja também, porque o nosso país precisa muito, né? Hoje, essa semana mesmo, a irmã Esther me mandou um vídeo e tem muitas coisas que a gente pode fazer, inclusive aqui a gente já está fazendo. E as crianças, é importante, né, a gente ensinar isso. Lá na salinha eu já passo para eles algumas coisas sobre missões. É um mandamento de Deus, né, ir de pregar o evangelho para toda criatura. E uma das coisas que a gente pode fazer é ajudar na parte missionária. Então, que a gente possa fazer, daqui a pouco em novembro vem o Samaritan's Purse, que é fazer as caixinhas. Então, que o seu coração possa arder quando a gente fala em missão, né? Porque é algo muito lindo, algo muito importante que a nossa igreja com certeza vai estar envolvida nesse ano que se iniciou na vida da nossa igreja. E aí eu agradeço, venho aqui em nome das crianças, em nome dessas crianças da Igreja Hispana, agradecer por todas as pessoas que contribuíram com esses $130, que equivaleu a 13 mochilas. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esse trabalho missionário que nós, como igreja, agora, um ano, nós estamos participando e ajudando aqueles que necessitam. As crianças também podem vir aqui, nós vamos orar pela vida das crianças também. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, e reconhecemos que toda boa dádiva vem lá do alto, vem do Senhor para as nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, reconhecendo essa boa dádiva, nós também queremos contribuir, ó Deus, através do nosso ministério, que apenas um ano está aqui, ó Pai, diante do Senhor, mas tem trabalhado, ó Deus, nas atividades missionárias. Amém. Nós fizemos o trabalho das caixinhas, nós fizemos esse trabalho das mochilas, e agora, ó Deus, estamos levantando essa oferta para os nossos irmãos, ó Deus, lá em Bahamas, ó Pai, que estão passando por lutas e por dificuldades, ó Pai. Glória ao teu nome. Ó Deus, que esses irmãos, ó Deus, venham se beneficiar, ó Pai, desses alimentos que estão aqui na frente, ó Pai, que a tua graça e o teu poder seja manifesto ali naquele país, ó Pai, que eles possam, ó Deus, ter o conforto e o consolo necessário do Senhor nesse momento, ó Pai. Nós sabemos que só o Senhor, ó Deus, é que pode mudar e transformar aquelas vidas nesse momento, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado pela vida da nossa igreja, ó Deus, que tem trabalhado arduamente aqui, especificamente na questão desse ministério, ó Pai, de missões, ó Deus. Existem outros planos, outros sonhos no coração do nosso pastor e da nossa família pastoral, ó Pai. Que esses sonhos, que esses planos, ó Pai, venham se concretizar, ó Deus, através dos teus servos, ó Pai. Ó Deus, e a nós, ó Deus, que nós possamos participar desse privilégio, ó Deus, de poder estar doando para aqueles que necessitam, ó Pai. Nesse momento nós te agradecemos também pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, aqueles que têm contribuído também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Continuamos a pedir por portas de trabalho para os teus servos, ó Deus. E agora, Deus, nós colocamos as nossas crianças diante do teu altar, ó Pai. Sê com cada uma delas nessa noite, ó Deus, sê com a nossa irmã Patrícia, que estará ministrando a palavra também nesta noite, ó Deus. Que essas crianças, ó Deus, possam ser impactadas e transformadas através do teu Santo Espírito nessa noite, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças? Glória. Podem seguir para o seu culto infantil. Amém. Eu só tenho aqui um aviso. Na verdade, nós temos os nossos avisos sobre escola dominical, nossa reunião de oração, que acontece todas as quartas-feiras. Nós temos também
o Teen Talk, que já reiniciou nessa sexta-feira, né, a partir das 7h30 da noite. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso PG de adultos. Tem sido uma bênção. Essa semana foi na casa da nossa irmã Valéria. Nós tivemos um momento muito agradável na presença do Senhor. Nós estudamos sobre o livro de Salmos, né, como é que ele foi dividido. E dos 150 capítulos de Salmos, 50 são anônimos, não tem autor definido. E nós cantamos sobre o livro de Salmos, todo o louvor foi baseado no livro de Salmos, a ministração da palavra foi no Salmos de número 40, e Deus tem falado realmente aos nossos corações. Você que ainda não participa dos nossos PGs, fiquem atentos. Todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nós estamos ali para estudar a palavra do Senhor, para orar e interceder um pelos outros, e também ter o nosso momento de comunhão. Na semana passada, quando nós mostramos o vídeo da igreja, todo mundo falou: olha, o que acontece nesse PG aí? Só tem gente comendo? Não, mas lá também a gente ministra a palavra do Senhor, nós oramos, intercedendo um pelos outros, mas também temos o nosso momento de comunhão. E tem sido muito bom para aqueles irmãos estarem ali, para nós estarmos ali presentes na presença do Senhor. E eu agradeço a todos os irmãos que têm aberto as suas portas para que nós pudéssemos estar fazendo essa atividade. Semana que vem ainda não temos um lar. Se você deseja fazer no seu lar, por favor, esteja me procurando. Agora, nesse momento, eu também gostaria de orar pela vida de cada um de vocês. Você que veio aqui com um pedido de oração específico, coloque-se de pé nesse momento. Nós vamos estar orando e intercedendo pela sua vida. Nós queremos ser reconhecidos também como uma igreja que ora, uma igreja que busca ao Senhor, uma igreja que serve ao Senhor com alegria. Mas nós reconhecemos que estamos sempre passando por lutas e por dificuldades. Mas nós temos a quem recorrer, que é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode mudar e transformar as nossas vidas. Pai, nesse momento, ó Deus, nós nos achegamos ao Senhor com esse espírito de oração, ó Deus. Queremos clamar, ó Pai, pelas vidas que estão aqui em pé, ó Deus, que veio aqui na Tua casa, ó Deus, com algum pedido específico, ó Pai, seja por eles mesmos que estão aqui de pé, ou eles podem estar representando algum ente querido, sejam algum ente querido aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ou em qualquer parte desse planeta, ó Pai. Entra com providência nesse momento, ó Deus. Nós te pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida desses irmãos que estão aqui de pé, ó Pai, buscando ao Senhor nesse momento. Ó Pai, abençoe as famílias, os relacionamentos, ó Pai, entre pais e filhos, os relacionamentos conjugais, ó Pai. Ó Deus, abençoe os casamentos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a vida dos nossos filhos, para que eles possam estar cada vez mais nos Teus caminhos, ó Deus. Ó Pai, nós colocamos os nossos filhos e as nossas ansiedades diante do Senhor nesse momento, ó. Aqueles que buscam trabalho, ó Deus, abra uma porta de trabalho para os Teus servos. Esteja abençoando os currículos que estão aí fora, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha tocar, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu poder, ó Pai, para que os Teus filhos, ó Deus, possam continuar a trabalhar aqui nesse local e sustentar as suas famílias, ó Pai. Aqueles que estão de pé porque tem algum problema de saúde, ó Deus, alguma enfermidade, ou estão representando alguém nessa condição, ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode curar as nossas vidas, sarar as nossas feridas, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, entra com a Tua graça, com o Teu infinito poder e com o Teu amor, ó Deus. Aqueles que estão acamados nesse momento, aqueles que estão hospitalizados nesse momento, ó Pai, esteja direcionando um médico, um medicamento adequado aos seus filhos nesse momento, ó Pai. E que o Teu amor, que o Teu carinho, com a Tua unção, ó Deus, possa se fazer presente cada vez mais na vida de cada um aqui nesta noite, ó Deus. Ó Pai, nesse momento também nós queremos te agradecer, ó Deus, pela Lili, que ela comentou na sexta-feira, que ela vai estar completando half century. Ó Pai, é
É uma graça do Senhor, ó Deus, chegarmos a 50 anos de idade, aos 60, aos 70. Nós não sabemos quantos anos nós vamos ter pela frente, ó Pai. Mas o mais importante é nós estarmos na presença do Senhor, ó Deus, a todo tempo, a toda hora, a todo instante. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, para que as demais coisas possam nos ser acrescentadas, ó Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Abençoe os aniversariantes, incluindo a minha esposa também, que completa mais um ano de vida amanhã. Ó Pai, esteja fortalecendo, ó Deus, essas vidas, e que o teu amor, ó Deus, o teu carinho e o teu consolo se faça constantemente presente na vida da tua igreja e na vida dos teus filhos aqui nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Obrigado, Vande. Estamos de volta com o Jairão aqui. Jairão deu uma passeada, foi lá no Brasil, passeou bastante e hoje está de volta com a gente aqui. Jairão, é muito bom ter você aqui, viu? Na música, uma bênção, uma bênção mesmo. Gente, é impressão minha ou o Arthur está melhorando a cada domingo a bateria? Rapaz! Olha aqui, não só o Arthur está melhorando na bateria, como ele, primeira coisa que ele fez quando me viu, sabe que eu sou fã dele, né? Ele é flamenguista, é atleta, bom de bola, e a primeira coisa que ele fez foi mostrar o vídeo, aqui pastor, aqui, ó, peguei no meio do campo, aqui ó, livrei o zagueiro, liguei lá, pum, fez gol, participou de um time, ganhou 5-1, né, o jogo, e o outro jogo, né, qual foi o placar? 3-2? 3-0 e 5-1, e é uma bênção. Estava jogando contra a gente, pastor. Fluminense? Contra a gente da igreja. Ah, e agora à noite a Letícia acabou de, o Vanderlei acabou de estava ali no vestiário com ele, se preparando para o culto, ele acabou de receber a mensagem que o time da Letícia ganhou o campeonato de vôlei também. São as nossas crianças crescendo, participando, brilhando, muito bom, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão ouvindo esse não, né? Tá ouvindo? Acho que eu vou pegar o outro microfone, não sei o que é. One, two. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Ai, vou botar aqui o microfone. Eu sou da época que o Silvio Santos usava o microfone aqui assim, né? Na sexta-feira nós tivemos o Team Talk, voltamos ao Team Talk, tivemos um momento muito agradável, tivemos a presença da Vitória pela primeira vez com a gente lá, e tivemos a grande oportunidade de dar uma rebuscada sobre uma série de coisas, e eu fiz um desafio a eles. Eu quero esses adolescentes aqui no púlpito comigo. Eu quero eles participando na hora dos anúncios, eu quero eles orando, eu quero eles cantando, tocando, seguindo o exemplo do Arthur aqui no louvor. Já tenho 2 adolescentes lá, tem o JP e o JR, que já são meu braço direito e meu braço esquerdo, não tenho problema de quebrar braço. Eu tenho vários braços nessa igreja, eu tenho o Vanderlei, que é meu braço direito, tenho o Riba, que é meu braço direito, tenho o JP e o JR, que são meus 2 braços esquerdos. Pareço uma aranha, cheio de braços, assim, graças a Deus. Ministério de 1 ano de existência, pastor voluntário que não trabalha no ministério de tempo integral, e Deus tem feito grandes coisas no nosso ministério, tem transformado vidas, tem trazido pessoas à presença do Senhor. Eu quero dar 2 palavras sobre o nosso cantinho missionário. Daqui para frente, todo culto nós vamos ter uma chamada missionária. Por quê? Um dos meus compromissos como embaixador do Rei é dar tudo o que puder para o sustento de missões e, pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Meu sonho é um dia que a minha igreja saiba todo mundo esse compromisso assim, decorado, a qualquer hora do dia ou da noite, 3 horas da manhã, acordo vocês e pum, fale esse compromisso. E eu quero dizer para vocês que o meu sonho está próximo de se tornar realidade. Sabe qual que é o meu sonho? Eu tenho um sonho.
I have a dream. Eu tenho um sonho. Sabe qual que é o meu sonho? O meu sonho é criar equipes missionárias para fazer pequenas viagens missionárias toda semana, e cada semana uma igreja local brasileira responsável pela equipe missionária para fazer um trabalho missionário. Palmas! Esse ano é o ano da expressão, gente. Esse ano é o ano da expressão. Vamos expressar. Na quarta-feira retrasada, estávamos na nossa oração aqui. O pastor Gary, no final da reunião, me chamou e falou: Alex, nós fizemos uma parceria com um grupo missionário. E esse grupo missionário colocou um desafio para nós. Esse grupo, eles têm 3 aeronaves próprias deles. Eles têm pilotos próprios deles. E chama-se King's Wings. E eles já têm permissão para viajar para todos os países e ilhas nessa região aqui. E eles querem uma igreja para participar e fazer uma parceria, não só com doação de mantimentos, mas com equipes missionárias que possam sair daqui na sexta-feira à noite, chega lá na própria sexta-feira à noite, porque o voo é curto, fica lá sábado, domingo e volta, ou domingo de madrugada ou domingo de manhã. Aí eu estava com a Lili, estava com o Vande no final, né? Comentei com ele e falei: gente, meu sonho está próximo de se tornar realidade. Porque já imaginou a gente ter uma equipe missionária nossa, saindo daqui na sexta-feira, participando de um trabalho de choque, de impacto, de evangelização, de distribuição de alimentos, e na outra semana, ou a mesma equipe do nosso ministério, ou uma outra igreja da nossa região, e quebrar esse ciclo de individualismo, esse ciclo de independência, esse ciclo de separação, através da obra missionária. E o pastor Gary me falou o seguinte: olha, tá difícil eles pousarem lá e tudo mais, mas em breve nós vamos ter uma reunião com essa equipe. O dono desse ministério vai estar com a gente aqui, eles já estiveram aqui, mas eu quero falar sobre o ministério brasileiro. E o bom é que eu não sei se vocês sabem, mas graças a Deus, no nosso ministério brasileiro aqui, a quantidade de pessoas legalizadas que podem viajar é muito grande em proporção ao número de membros de outras igrejas. Sabia disso? Na nossa igreja, nós temos condições de pessoas viajarem e fazerem trabalhos missionários. 3 dias, 2 dias, 2 dias e meio, um fim de semana. Sai daqui, vai para lá, volta, faz a entrega. Imagina o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Só que para isso precisam 2 coisas. Para isso precisa de doação física e doação humana. Então eu desafio a você a orar diante de Deus e se colocar à disposição do Senhor para essas viagens missionárias, para fazer a obra do Senhor. E juntamente com a mensagem que eu mandei essa semana, eu falei para algumas pessoas que nós estaremos recolhendo esse material, e eu vou estar circulando essa mensagem todo domingo. Podem trazer todo domingo, até de falarem: pare não traga mais. Então pode continuar trazendo, nós vamos guardar isso e vamos entregar para eles amanhã. Então toda semana, todo domingo pode trazer. É uma caixa de macarrão? Pode trazer. É uma caixa de sopa? Pode trazer. Você tem a lista ali. Eu quero fazer um desafio a você. Se você quer participar financeiramente, dê a sua oferta missionária para Bahamas Relief, Brasília Ministry, Ministério Brasileiro, e pode botar a sua oferta no mesmo lugar que você coloca o seu dízimo e a sua oferta. E nós vamos discriminar esse valor e vai entrar para doação para o nosso ministério. Uma das coisas que eles estão pedindo é para não dar água. Por que água? Interessante, né? Parece que água é uma coisa tão importante. A tecnologia já avançou tanto de que hoje já existe um chamado Life Straw. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, só no filme dos Avengers. Já é verdade, você tem um canudo, um straw, por $17 no Amazon, $17,90 e pouco, você pode comprar no Walmart também, online. Você consegue purificar água salgada, 1000 galões de água com um tubo daquele.
é mais do que vários pallets de água. Não toma espaço no avião, não tem problema de bagagem, de peso, e ele purifica a água do mar. Ele transforma a água do mar em água potável. Um tubo, $17. Você consegue filtrar 1000 galões de água. Se você sentir o desejo no seu coração, dê oferta, escreva Life Straw. Porque água é o elemento mais importante e mais básico da vida. Então, faça a sua doação, Life Straw. Cada um é $17. Discrimine isso no seu cheque, discrimine isso no seu envelope. E a igreja vai comprar isso. Se você quiser comprar online, se você é sócio do Amazon Prime, que nem o Vanderlei, e tem o dedo quente para apertar lá, buy, compre, traga o seu Life Straw e deixa aqui. E nós vamos entregar isso. Amém? Senhor, mais uma vez queremos colocar nas tuas mãos esse culto, Senhor, a Tua palavra, os louvores. Nós já entoamos louvores a Ti, já cantamos, já fizemos a diferença na vida de 13 crianças, que agora têm mochila para levar para a escola. Senhor, é muito pouco mediante a necessidade, mas nós fizemos alguma coisa. Nós participamos de algo, Senhor, de ativo na vida. E agora, Deus, queremos abençoar esse tempo missionário, queremos abençoar a dedicação, essa parceria missionária, agradecer a Deus pela vida desse ministério, que é um ministério missionário, que iniciou o ministério brasileiro. Senhor, nós não temos custo para manter isso aqui, não custa nada para nós, custa dinheiro, alguém tem que pagar, é do nosso dízimo e da nossa oferta, mas eles não cobram aluguel para o nosso ministério, porque nós fazemos parte do ministério. Que visão missionária, que visão de bênção, Deus. E que outras pessoas possam ser tocadas por esse trabalho missionário e se envolver conosco, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos dar uma introdução à Carta de Efésios. Estamos estudando, durante esse período agora, Carta de Efésios. Introdução à Carta de Efésios. Quem escreveu a Carta de Efésios? Apóstolo Paulo. Aonde ele estava quando escreveu essa carta? Acredita-se que ele estava preso em Roma. Se você estava aqui durante o período que nós estudamos sobre o livro de Atos, você estudou e viu que Éfeso foi a cidade onde Paulo mais permaneceu durante o seu ministério. Estima-se que Paulo permaneceu em Éfeso em média de 3 a 5 anos. Lembra quando ele chegou em Éfeso e teve aquele burburinho da Diana dos Efésios, e é uma cidade cheia de ocultismo, cheia de mitologia, cheia de paganismo, cheia de satanismo. E Paulo então foi preso por ser acusado de criar um motim, mas na verdade a motivação daquelas pessoas era financeira, porque eles ganhavam dinheiro vendendo as imagens de Diana. E ganhavam dinheiro, era uma economia, era uma economia formal na cidade. Rolava muito dinheiro. Está ouvindo esse barulho aí? Vê se consegue tirar dos monitores alguma coisa aqui. Acho que o monitor está dando esse barulho. Era uma cidade dominada por paganismo, onde a economia da cidade baseava-se em volta do templo de Diana dos Efésios. Lembra que quando Paulo chega lá e ele dá aquela pregação e ele faz aquela coisa maravilhosa e ele cura aqui um homem naquela cidade, e ele então ele diz assim, um dos deuses chegou até nós, porque eles eram motivados pelo ocultismo, eles eram motivados pelo lado pagão da fé. E é para essa cidade que Paulo escreve essa carta. E Paulo então escreve essa carta endereçada a uma igreja provavelmente pequena, provavelmente acuada, provavelmente tímida, provavelmente ainda em crescimento, mais ou menos parecido com a nossa igreja. Uma igreja nova, uma igreja pequena, uma igreja com muita vontade, com muita energia, que nem uma criança de 1 ano, querendo falar, querendo andar, querendo se bater, querendo crescer, mas ainda aprendendo a andar. E a minha oração hoje é que a gente se transporte a mais de 2000 anos atrás, na cidade de Éfeso,
E vamos nessa cidade, nessa carta, entender qual é o propósito de Deus para a nossa igreja e para a sua vida. Eu acabei também uma série de mensagens falando a respeito de 4 estratégias de Satanás na sua vida. Lembra disso? A primeira estratégia foi Satanás encontrando Eva, e Satanás então usou a mentira tentando atacar a mente de Eva. Logo em seguida, ele vai e ataca Jó. Ele ataca o corpo de Jó através do sofrimento. Depois ele ataca Davi. Ele ataca Davi e usa a vaidade, tentando usar a arma da vaidade em Davi. Lembra disso? Davi não era suposto contar o povo, ele conta o povo e Deus então vai contra Davi. E Satanás ele tenta colocar dentro da vaidade de Davi, da vontade de Davi, a estratégia da vaidade. Ele tenta entrar na vontade de Davi, usando a arma da vaidade para tirar Davi da vontade do Senhor. E por último, nós estudamos sobre o profeta Josué, não o Josué que tirou o povo que colocou o povo em Canaã, mas Josué, o sumo sacerdote, quando o povo voltou da Babilônia. E vimos que aquele homem que deveria estar na presença de Deus, puro, Deus dá a visão a Zacarias do sacerdote sujo na presença de Deus no céu. E nós vimos que Satanás tentou atacar o coração de Josué com acusações. Dentro desse contexto, nós começamos a carta de Paulo a Éfeso. Uma igreja onde estava inserida numa cidade totalmente dominada pelo ocultismo. Eu não sei quanto a você, mas se você é que nem eu, que gosta de ler jornal, revista e está atento a tudo o que está acontecendo durante o nosso dia, você vai ver que está havendo um avivamento sobre o ocultismo na nossa sociedade. Os programas mais famosos e que são mais vistos e mais populares, seja no Netflix, seja na Amazon Prime, seja no YouTube, seja em qualquer outro canal, é o ocultismo. São programas que levam ao ocultismo. É sempre um espírito que se manifesta e entra em alguém, é sempre um oráculo que vem de fora, é sempre um conhecimento abstrato que vem e tem um poder sobre a mente das pessoas e hipnotiza, é o ocultismo. Nós estamos vivendo numa sociedade mergulhada no ocultismo, exatamente igual estava a igreja de Éfeso. Mas hoje nós vamos falar sobre uma introdução sobre a carta aos Efésios. E essa carta aos Efésios, ela tem 6 capítulos. Se você pegar a sua Bíblia, Efésios, você vai ver que ela tem 6 capítulos. É interessante que, durante essa nossa série de mensagens, eu vou pregar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoje eu vou dar uma pincelada em alguns versículos. Mas essa carta de Paulo, ela é considerada a carta mais rica de doutrina em todos os escritos de Paulo e todos os escritos do Novo Testamento. Nessa carta nós temos toda a doutrina cristã inserida nela. Sabe aquele versículo que diz assim: porque sois salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie? Vem de lá. Sabe passagens que as mulheres adoram aí, né? Vós maridos, amai as vossas esposas. E também o versículo que todo marido gosta: mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Está em Efésios. Sabe aonde está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo? Também está em Efésios. Sabe aonde diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito? Está na carta de Efésios. Aonde diz que sem Cristo você está morto nos seus delitos e pecados? Está em Efésios. A maioria dos versículos conhecidos pela igreja evangélica e pregada nos púlpitos vem da igreja de Éfeso. Lembra aquela passagem? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei e cearei contigo, está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é a carta que Jesus manda para a igreja de Éfeso. Então essa carta ela tem tamanha importância na vida cristã. Ela tem como a estrutura, se nós formos analisar o livro de Efésios como estrutura, nós podemos dividir a carta de Efésios em dois blocos. Primeiro é do primeiro capítulo até o terceiro capítulo. E a segunda metade do livro, do capítulo 4 ao capítulo 6. Do primeiro capítulo do primeiro capítulo 1 ao capítulo 3, você vai perceber que todas as passagens vai revelar aquilo que Deus já fez por você. Quer ver uma coisa? Versículo 3 do primeiro capítulo. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele também nos elegeu, nos predestinou, Ele também nos separou para o louvor da sua glória. Ele nos fez abundar conosco. Ele também, dele somos herança. Ele é o penhor da nossa salvação. É tudo o que Deus já fez por você. Primeiro capítulo. No segundo capítulo diz, Ele nos vivificou. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Porque pela graça nos salvou. Nós fomos feituras suas, criados. Ele nos preparou para que andássemos nela antes da fundação. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos reconciliou, Ele nos abençoou, Ele nos santificou. Versículo 3 diz que Ele, segundo a sua multiforme graça, Ele nos fez co-herdeiros da promessa. Ele nos qualificou como herdeiros da promessa. Tudo isso nos primeiros 3 capítulos. Mostra aquilo que Deus fez por você, por mim, por nós. A segunda metade, começando no capítulo 4, 5 e 6. A estrutura do livro de Efésios. Aí sim, é o ensinamento daquilo que nós devemos fazer para Deus. Capítulo 4 começa dizendo, rogo-vos, pois eu, prisioneiros do Senhor, aí começa, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Que andeis em humildade, em mansidão, em longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você veja que o capítulo 4, daquilo que devemos fazer, só começou na carta de Efésios, depois que Paulo escreve 3 capítulos a respeito daquilo que Deus fez por nós. Eu não sei quanto a você, mas a vida cristã, se fosse baseado só naquilo que eu devo fazer, ou naquilo que nós devemos fazer, seria muito chato. Seria muito chato. Quem vem na igreja há bastante tempo, e eu concordo com você, e em nome da minha classe pastoral, eu te peço perdão se alguma vez você já se viu dentro desse contexto aqui. São mensagens que só dizem para você o que você precisa fazer. São mensagens que só dizem que você tem que fazer mais e mais aquilo que foi dito para você, o que você tem que fazer. Ou mensagens que vão dizer para você que você tem que parar de fazer isso, aquilo ou aquilo outro. E mensagens que vão dizer para você, olha, você tem que começar a fazer isso, 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 isso e isso. Isso é o perfil da religião. Religião é marcada por aquilo que você tem que fazer. E aquilo que você tem que fazer mais, e mais, e mais, e mais. E torna-se uma igreja esquizofrênica, insaciável. Prega um Deus insaciável. Prega um Deus que quer mais, é mais, é mais. Tá bom, mas pode ser melhor, e tá mais. Esse é o perfil da religiosidade. Mas não é assim que Paulo escreve a sua carta. Paulo escreve a sua carta da seguinte maneira. O que Jesus fez por mim, e o que Jesus faz mais e mais por mim, e o que Jesus não para de fazer por mim,
e o que Jesus quer começar a fazer através de mim. Essa é a mensagem. É impossível viver uma vida cristã sem um novo nascimento. É impossível servir ao Senhor com alegria se o Espírito Santo, que é a fonte da alegria, não está dentro de você. É impossível. É impossível querer viver uma vida cristã pura, íntegra, temente a Deus, se não houver um novo nascimento. Porque a Bíblia diz que somente com o novo nascimento é que nós experimentamos uma novidade de vida. Então, como a estrutura da carta de Paulo a Efésios, primeiros 3 capítulos, o que Deus fez por mim. E do capítulo 4, 5 e 6, aquilo que eu tenho que fazer para Deus. Mas não para por aí. O livro e a carta de Éfeso, estamos dando uma introdução geral. Qual é a mensagem dessa carta? Qual é o tema central? Qual é a ideia geral? Aonde está o entendimento? Qual que é a palavra de Deus revelada a Paulo na carta de Efésios? Eu diria para você da seguinte maneira, se você gosta daqueles que gostam de anotar, escreva da seguinte maneira. Do primeiro capítulo ao capítulo 2, Paulo nos revela o valor que nós temos para Deus. Veja bem aqui. Olha aqui. Ele diz assim, a fim para sermos o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para a sua glória. Gente, vamos ser sinceros. Alguém penhora alguma coisa que não tem valor? Alguém sela alguma coisa ou coloca atrás de cadeado, senha, se não tem valor? Olha a linguagem que é usada. Eu sou o louvor da glória, eu sou o penhor, eu sou uma herança. É uma linguagem financeira. Do primeiro capítulo até o segundo capítulo, a mensagem é, olha o valor que eu e você temos para Deus. Do capítulo 3 ao capítulo 4, aí sim, é qual o tipo de vida que nós devemos levar. No capítulo 3, começa a dizer, olha, eu creio que nós temos que viver segundo a multiforme graça de Deus, nós temos que viver com total humildade diante do Senhor. Do capítulo 3 ao capítulo 4, o tema da mensagem da carta de Efésios é qual o tipo de vida daquele que é nascido de novo deve viver. E do capítulo 5 ao capítulo 6, o tema é a vitória do crente. Aonde está aquela passagem que fala sobre a armadura de Deus? Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades. Está em Efésios. Fala sobre a vitória do crente. Aonde que fala, no capítulo 5, que diz assim, sede meus imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, versículo 2, como Cristo também amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifícios a Deus, cheiro suave, como um cheiro suave diante do Senhor. Você veja que no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6 é a vitória. Do capítulo 1 ao capítulo 2 é o nosso valor diante de Deus. Capítulo 3 e o capítulo 4 é a nossa vida, como viver diante de Deus. E no capítulo 5 e 6 é a vitória do crente. É uma vida em vitória. É uma vida que resiste o mal. É uma vida que se reveste com toda a armadura de Deus. É uma vida que tem a palavra. É uma vida que tem a preparação do evangelho da paz, que tem o escudo da fé, que tem a couraça da justiça, que tem o capacete da salvação. É uma vida cheia da presença de Deus. É uma vida que anda em vitória. Mas não para por aí. Nós vimos sobre a estrutura, dividida em 2 blocos. Vimos como cada
Cada grupo de 2 em 2 capítulos funcionam dentro da mensagem. Mas eu quero ressaltar algo interessante aqui. É que Paulo ele usa alguns conceitos. E esses conceitos são fundamentais da compreensão. Eu quero levar você juntamente comigo lá na sua classe de ginásio, no ginasial. Colegial que chama, né? Não é isso? No ginásio, lá no colegial. E você vai lembrar de 3 matérias que você estudou na sua época de escola. A primeira delas foi a tal da geografia. Lembra da geografia? Que falava sobre os relevos, falava sobre os mapas, falava sobre o globo terrestre, geografia. A segunda matéria que vamos estudar hoje é a gramática. Lembra disso? Gramática. E a terceira é a matemática. Tudo inserido na carta de Efésios. Nós já vimos dentro da estrutura, já vimos a mensagem. Agora, qual é o conteúdo? Veja bem comigo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é geografia. Sim ou não? Geografia não é o estudo da localização de algo? Geografia é mapear a posição geo de um determinado lugar. Aonde que nós temos todas as bênçãos? No céu. Mas por que essas bênçãos que estão no céu não chegam até nós? Nós vamos estudar durante o período da carta de Efésios. Mas a Bíblia diz que eu e você já temos todas as bênçãos no céu. Qual que é a geografia? A geografia é que eu e você somos cidadãos do céu. Eu e você, para aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador e já tomaram uma decisão de iniciar uma caminhada ao lado de Jesus, você é um cidadão do céu. E como um cidadão do céu vivendo na terra, você tem dupla cidadania. Você vive na terra, mas você é um cidadão do céu. É geografia. A mesma coisa acontecia com a igreja de Éfeso. É uma igreja completamente oprimida e pressionada pela cultura daquela região. A sociedade, a cultura, convidava para viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Era uma vida onde a vida social das pessoas era totalmente comprometida. Onde não havia lealdade nos relacionamentos, onde não havia pureza nos lares. A carta de Paulo aos Efésios fala muito a respeito de pureza. Pureza sexual, pureza relacional, pureza de mente, pureza de coração. Como ser cidadão do céu, na geografia de Deus, e convivendo num mundo perdido. Essa era a luta que os cristãos de Éfeso tinham. Mas nós não paramos por aí. Tem a gramática. Lembra da sua professora de gramática que ensinava para você verbo? O que é o verbo? Verbo, ele determina o quê? Uma ação, o que mais? Um estado, tem mais uma. São 3. Não lembra, não? Lembra, não, professora de português aí? Não? O verbo, ele significa ação, ele significa estado, ele significa uma condição. Estado, ação e condição. Grave bem isso, porque nós vamos encontrar aqui várias situações condicionais. E é impossível ter uma condição sem um verbo. Não é isso? Alegra-te no Senhor. É reflexivo.
Você está sempre preso a um verbo. Porque o verbo determina um estado, uma ação ou uma condição. Vê comigo, primeiro capítulo de Efésios até o último versículo do capítulo 3. Vamos tentar identificar aqui qual é o tempo verbal desses verbos aqui. Tá? Vamos lá. Bendito seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Tá o quê? Presente, passado ou futuro? Passado. Diz o quê? Que ele nos abençoou com todos, que também nos elegeu. Ele também nos predestinou. Ele nos chamou. Ele nos vocacionou. Ele nos comprou. Que tempo verbal é esse? No passado. Significa que tudo o que Deus tinha que fazer na tua vida, Ele já fez. Ele já te mandou o Salvador. Ele já mandou a sua palavra. Ele já mandou o Espírito Santo. Ele já mandou a igreja do Senhor. Ele já mandou a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Isso significa que no livro de Efésios, os primeiros 3 capítulos, maioria dos verbos, quando estão no contexto de Deus, estão no passado. Mostrando que tudo que Deus fez, tinha que fazer, Ele já fez. Então, tome cuidado na sua vida cristã, quando nós entrarmos no capítulo 4 em diante, tenha cuidado de cobrar Deus alguma coisa. Por que Deus não responde minha oração? Por que Deus não faz nada? Deus... A Bíblia diz que Deus nos chamou, nos predestinou, nos elegeu, nos salvou, nos remiu antes da fundação do mundo. Ele já fez a provisão para o pecado do homem em Cristo Jesus. O que o homem precisa é tomar posse através da confissão dos seus lábios. Eu sou pecador, eu preciso de Deus. E tudo que Deus preparou para mim, eu preciso tomar posse. Mas não para por aí. Do capítulo 4 em diante, o tempo verbal muda. A gramática do livro de Efésios muda. Muda para o verbo imperativo. O que é o verbo imperativo? Você se lembra disso? Qual é a expressão que o verbo imperativo passa? Qual é a ideia que o verbo imperativo passa? É um favor? É uma ideia? É uma opinião? É uma ordem? Aí ele começa. Rogo-vos, pois, que andeis da maneira como você tem que viver. Considerai uns aos outros. Segui a verdade. O tempo verbal, se você fizer uma revestivos, despojai-vos de todo... Versículo 22 diz assim: despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente. Revesti-vos do novo homem. Deixai a mentira. Irai-vos, mas não pequeis. Quem furta, não furte mais. Muda o tempo verbal, imperativo. Mas só consegue fazer a vontade de Deus aquele que é nascido de Deus. A coisa mais terrível que tem é tentar vencer o pecado pela força do homem. Pior coisa que tem. Pior coisa que tem é vencer um vício sem o Espírito Santo. Sem quebra, sem confissão, sem choro, sem lágrima, sem joelho no chão, sem jejum, sem quebrantamento. É impossível viver no mundo espiritual na carne. Por isso que o tempo verbal de Paulo ele muda. Deus revelou a palavra dele dizendo: antes de você tentar viver uma vida santa, convide o santo para viver na tua vida. Antes de você agir em nome de Deus, entenda o que Deus fez por você. A gramática do Evangelho, da carta de Efésios. Mas não para por aí. Eu disse para vocês que nós temos também uma outra matéria, que é a
E a matemática é um vilão na vida de muita gente. Eu gosto de matemática demais, 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 demais. Eu não sei se Deus me dotou com muita facilidade de memória, ou é porque eu estudo tanto que eu acabo gravando. Tem gente que tem facilidade, né? Olha assim, grava. Além de eu gostar, eu também pratico bastante. Outro dia, sem nenhum tipo de pretensão, porque coisas que são naturais saem de maneira natural, né? Lá no meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho para o Departamento de Saúde do Estado da Flórida, faço parte da equipe de planejamento, e eu lembro que eles me deram um gráfico para poder analisar o gráfico, e não tinha muita informação, não tinha equação, não tinha tabela, não tinha nada. Eu olhei para o gráfico, e aqui o engenheiro aqui que está... Tem dois engenheiros no auditório aqui, eu posso tomar cuidado com o que eu falo, mas eu sei que eu estou falando certo, então não vou ter problema não. Eu peguei aquele gráfico e com uma régua, como eu sei as leis da integral, né? E você tinha que saber qual que era a proporção de crescimento, se vai crescer mais ou crescer menos e tal, o percentual de crescimento, a gente usou uma primeira derivada, que é rise over run, que é y dividido por x. Você encontra o ângulo de crescimento do grau da curva. Por que eu estou dizendo isso? Que quando algo é natural para você, não tem esforço. Eu não estou falando para você para te impressionar o meu conhecimento matemático, não. Eu estou falando para você que quando você conhece a matemática de Deus, é algo natural em você. E sabe qual que é a matemática de Deus? Do capítulo 1 ao capítulo 3, a Bíblia diz assim, essa é a matemática de Deus. Versículo 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele propôs. Quem é ele? É Jesus. Para a dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em quem? Em? Gente, esse ano é o ano da expressão, eu quero que vocês participem. Vamos lá, fazer convergir em quem? Em mim? Em Cristo, todas as coisas. Tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Qual é a matemática de Deus? É um. É Jesus. A Bíblia diz que Deus fez convergir em Cristo toda a plenitude de Deus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Qual a matemática de Deus? Tudo em Jesus. A plenitude está nele, a vida está nele, a salvação está nele, a vida eterna está nele, o perdão está nele, a reconciliação está nele. Tudo convergiu em Cristo Jesus. Essa é a matemática de Deus. Do primeiro capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 4 em diante, nós vemos a seguinte matemática. Se tudo no céu e na terra está convergido em Cristo, nós estudamos isso agora no primeiro capítulo até o capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 6, nós temos que entender que todos nós temos que estar em Cristo. Você não é um sozinho. Você é 1 mais 1 igual a 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 1. A matemática de Deus é a unidade. A Bíblia diz no capítulo 4 que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, prisioneiros do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com toda a vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Glória a Deus. Essa é a matemática de Deus. É 1 mais 1 igual a 1. Meu irmão, o teu pecado me afeta. O teu pecado afeta a casa de Deus. O pecado de uma pessoa impede o crescimento de uma igreja. Porque nós somos um só. Não entre na cabeça de Satanás e na ideia dele de essa é minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Meu irmão, a coisa mais terrível que Satanás quer colocar na tua vida é que você é independente. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Meu irmão, segundo a palavra de Deus, quando você está no corpo de Cristo, se você sofre, eu sofro. Se você peca, eu sou afetado. E olha, eu já tenho pecado suficiente. Eu não preciso ser afetado pelo pecado dos outros. Então, por favor, se santifique também. Vamos fazer um esforço de viver uma vida na presença do Senhor. Porque aí eu não te afeto, você não me afeta, eu não te perturbo, você não me perturba, você não me dá trabalho, eu não te dou trabalho, e nós somos abençoados na glória de Deus. Essa é a matemática de Deus. É a matemática da unidade. É a matemática da santidade. É a matemática de que a Trindade se manifestou na terra em forma de homem. E esse homem chama-se Jesus Cristo. E agora, ele deu a nós a responsabilidade de sermos do seu corpo visível. Mas nós só vamos realizar a obra do Senhor se nós formos um, assim como Ele e o Pai são um. A carta de Efésios, Paulo começa com a expressão graça e paz. E os últimos 2 versículos de Efésios também termina falando sobre paz e graça. É um sanduíche entre graça e paz e graça. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E Jesus diz que ele não dá graça aos soberbos, ele dá graça aos humildes. E a pior atitude diante de Deus, a pior atitude que o homem pode ter é não ouvir a chamada de Deus. Porque se eu tenho uma proposta para você, se Deus tem uma proposta para você, se Ele te elegeu, se Ele te chamou, se Ele te santificou, se Ele mandou Jesus, se Ele fez toda a provisão para a sua salvação,